Nossa palavra de hoje está aqui no livro de Jó, no capítulo 42, ela diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse momento aqui da vida de Jó, como todo mundo já sabe, conhece da história de Jó, aquilo que ele viveu, aquilo que ele era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Ele era alguém que alegrava o coração de Deus. Consegue imaginar alguém que Deus ele olhe para ela e Deus fala: olha, viu o meu servo Jó? Viu? Viu o meu servo Jó? Viu como ele é? Viu como ele é maravilhoso? Viu como ele é aí fiel, temente, se desvia do mal? Viu como ele é uma pessoa que se preocupa em me agradar, que se preocupa em estar na minha presença, que se preocupa em fazer o melhor? Deus ele se alegrava em olhar para Jó. Era como se fosse aquele pai, né, feliz, orgulhoso de ver o filho fazendo as coisas certas. É exatamente assim que Deus se sentia com Jó. E quando o diabo, né, o demônio, o maligno, ele veio até a presença de Deus ali. E de onde você vem? Ah, eu estava a passear pela terra. Ah, você viu meu servo Jó? Vi, mas ele faz tudo isso porque você dá tudo para ele. E Deus falou: não, não é por isso. Deus sabia e já conhecia, sondava o coração. Mas mesmo assim, Deus sondando e vendo o coração de Jó, ele falou: não, pode ir lá, vai lá, tira tudo dele, só não tira a vida dele. E foi assim, o diabo foi, tirou a família, tirou a saúde, tirou o dinheiro, a riqueza, a casa, tirou tudo que Jó possuía, só não tirou realmente a vida. E Jó viveu muitas batalhas. Quando a gente fala em batalhas, são as batalhas, as espirituais, elas são as mais difíceis de serem vencidas. As batalhas que nós podemos lutar e vencer, nós lutamos e vencemos. Pronto. Temos que ser forte, ergue a cabeça, levanta, tira ânimo de onde não tem, força de onde você não encontra e segue em frente. Isso a gente consegue fazer, são as batalhas do dia a dia, a gente já sabe, a gente já pode prever isso. Mas as batalhas espirituais, elas são invisíveis. Não são vistas pelos olhos humanos, mas elas são sentidas na carne. E Jó ele viveu esses momentos, as batalhas espirituais, batalhas que o faziam repensar, pensar. Por quê? Quantas perguntas ele fez no decorrer de todo do livro, né, que conta a história de Jó, falando: onde você está, Senhor? Por que me deixou? Por que está acontecendo isso comigo? Olha o que está me acontecendo, olha o que está... Não entendia. Às vezes você e eu podemos não entender o que está acontecendo. Podemos não compreender aquilo que estamos vivendo e vivermos as batalhas espirituais. Às vezes vivemos momentos em que não entendemos o porquê estamos enfrentando aquela situação. Não entendemos o porquê estamos enfrentando aquela luta, aquela batalha. Mas sabemos que só poderemos vencer as batalhas físicas e espirituais vencendo e batalhando no campo espiritual. Muitas batalhas que travamos no campo material mesmo, propriamente dito, muitas dessas batalhas só podemos vencer no campo espiritual, se não for a todas, né? Não a maioria, mas todas propriamente ditas. Todas as batalhas da nossa vida vencemos no campo espiritual. No campo espiritual, sempre vamos ter a mão de Deus agindo, o poder de Deus atuando. E poderemos estar sim ali, fazendo com que Deus ele possa estar conosco, fortalecendo, animando, dando força, fortalecendo, fazendo com que a gente possa prosseguir e chegar até ali o caminho que nós precisamos para poder seguir em frente. E aqui, o que a gente vê muito Jó falando nesse momento, é que ele fala aqui no versículo 3, na metade: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó, ele não conhecia propriamente tudo aquilo que envolvia o mundo espiritual. Ele não sabia, ele não entendia. E ali, conforme ele começou no final ali da luta, da batalha, porque ele ainda não tinha tido a sorte,
alterada, a sorte ali mudada, como fala no versículo 10 desse mesmo capítulo, mudou o Senhor a sorte de Jó. Deus vai mudar a sorte de Jó, mas é daqui a pouco. Aqui ainda, Deus não havia mudado a sorte de Jó. Deus não havia mudado a sorte dele, continuava tudo do mesmo jeito. Mas ele começava a entender do que se trata as batalhas. Ele estava começando a entender do que se tratava aquilo ali, que era apenas o que ele tinha que passar, que era a permissão de Deus, que Deus estava no controle de tudo, que Deus estava vendo tudo, coisas demasiadamente maravilhosas demais para mim. Ou seja, era muito, eu não conseguia entender. Transpõe a minha compreensão humana, transpõe a minha inteligência. Eu não consigo compreender o porquê de tais coisas, de tais situações. E aí ele fala: escuta-me, pois havias dito e eu falarei, e eu te perguntarei e tu me ensinarás. E ele fala no 5, muito importante essa parte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como eu disse, Jó ainda não tinha tido a sorte mudada. Jó ainda estava no pó e nas cinzas. Jó ainda estava sem nada. Mas ele pôde, no momento da dor, da maior dor que ele já tinha tido, conhecer a Deus. Mas pastor, então quer dizer que eu preciso passar as lutas, as dificuldades, as batalhas para poder conhecer a Deus? Sim, exatamente. Todos nós vamos conhecer muito mais a Deus nas batalhas, nas dificuldades. É quando compreendemos de uma vez por todas que quem somos nós? Nada, né? Quem pode ensinar? Ele fala aqui, né? Quem pode, né? Em seu conhecimento, encobrir o conselho, quem pode aconselhar o Criador, quem pode ensinar, quem pode dizer ao oleiro como faça ali o vaso, quem pode dirigir aquele que é o Criador em como fazer aquela situação, em como ele mudar a história. Muitas pessoas elas querem ditar a Deus como ele mudar a vida dela. Não, ó, eu quero Deus, o Senhor faz assim, o Senhor faz assado e assim, assim, assim. Como se fosse um garçom, né? Olha, vai trazer um bife para mim mal passado, a batata frita, olha, bem branquinha, não deixa torrar nas pontinhas. E eu quero também uma saladinha de folhas verdes, bem fresquinha, só com limão e sal, né? Como se Deus fosse garçom, como se ele precisasse ser instruído de como fazer as coisas na sua vida. Então é isso que eu já estava falando. Coisas demasiadamente maravilhosas para mim. Então eu não tenho como entender ou compreender a forma que Deus vai trabalhar na minha vida. A única coisa que eu tenho que entender é que Ele vai trabalhar. A minha função, qual é a minha parte? O que eu já estava fazendo aqui? Olha, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ponto. Por quê? Agora eu estou vendo a tua mão me suportando. Aqui, ó, me dando coragem, me dando força, eu estou conseguindo prosseguir. E aí ele fala, no versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Deus mudou a sorte de Jó ali, depois que ele entendeu que estava tudo no controle dele. Quando Jó entendeu que estava tudo no controle de Deus, agora chega. Agora ele já mostrou para mim que ele confia em mim. E às vezes você pode dizer, mas pastor, eu estou esperando há tantos anos por isso. Estou cansada, pastora. Estou esperando há muito tempo. Espere o tempo que for preciso. Espere o tempo que for preciso. As promessas de Deus, elas vêm no momento certo. Às vezes a gente ouve muito falar, né? Algumas pessoas que falam, que acham, né? Mas olha, está acontecendo isso, olha, o homem fez isso comigo. Não, porque eu estou vivendo isso por causa da fulana. Estou vivendo isso por causa do Beltrano. Estou passando por essa situação porque um familiar me deu um golpe, porque alguém me fez isso. Porque alguém trapaceou, porque isso e aquilo. Mas deixa eu explicar uma coisa. Quando você compreender de fato, entender de fato, que Deus, Ele é soberano a tudo isso, você vai acalmar seu coração. Você vai fazer como Jó aqui também, ó. Jó aqui, ele acalmou o coração dele. Ele compreendeu de fato que Deus estava no controle de tudo. E quando ele entendeu isso, a sorte dele foi mudada. Porque ele compreendeu que ele nada poderia fazer. Quem faz tudo é Deus. Então deixa Deus fazer por você, deixa Deus mudar a sua vida, mudar a sua sorte, deixa Deus controlar a sua vida, ser aí a dianteira do seu barco, de fato, direcionar, te fazer aí caminhar. Esse Deus poderoso, Ele está na sua vida de uma forma única, particular. Nada e nem ninguém tem poder sobre a sua vida a não ser Deus, se é que você está vivendo para Deus. Se é.
é uma condição. Não adianta você reclamar da vida, reclamar das coisas, reclamar do que você está colhendo se você não tem plantado para Deus. Mas se você tem plantado para Deus, tudo o que acontecer é controle de Deus. Ninguém pode nada na sua vida. Ele está contigo, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer em nome do Senhor Jesus. Então fique firme, fique firmado na rocha que é Cristo, desde que Ele vai agir na sua vida em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa palavra de hoje, nosso momento com Deus. Tenho certeza que Ele fala assim fortemente ao teu coração, abençoando a sua vida.